Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Está no ar o JF Entrevista, um programa semanal em que conversamos sobre os mais diversos assuntos. Hoje o nosso tema é o Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade, o FestCid, que chega à sua terceira edição agora em setembro. A programação totalmente gratuita do evento acontece de 19 a 22 de setembro. O evento visa promover o diálogo sobre a diversidade, direitos humanos e inclusão por meio da arte. Quem conversa com a gente sobre o FestCid é o idealizador e diretor responsável, Hugo Soares. Para essa entrevista, nós contamos com a participação da jornalista e professora da Estácio, Tâmara Liz. Hugo, muito obrigada por sua participação aqui. Obrigada também, Tâmara, por estar aqui com a gente. Então, Hugo, queria que você falasse para a gente, né, como é que é chegar à terceira edição do FestCid. O festival que começou lá em 2022, né, já estamos na terceira edição, e um festival que estimula a música, o cinema, a arte de maneira geral e que é totalmente gratuito, né? Conta um pouquinho dessa iniciativa sua, como é que é chegar a essa terceira edição. Olha, Marícia, minhas palavras iniciais não podem ser outras que não de agradecimento, né? Porque é um festival que ele é feito de forma quase que 100% colaborativa. Há muitas mãos, braços e mentes e principalmente corações, né? Eu queria aproveitar a oportunidade, agradecer essa casa, né? A Câmara Legislativa de Juiz de Fora, quem sempre desde a primeira edição apoiou o festival, né? E continuou na mesa diretora seguinte, atual, também dando um suporte para a gente, né? Há alguns vereadores também que colaboraram, né? E agradecer principalmente a matéria humana, né? Um bando de gente que está por trás, né? Eu costumo dizer que eu sou um elemento, né? Um elemento catalisador, né? Para fazer com que a coisa aconteça, né? Então, eu queria agradecer demais. Essas pessoas são estudantes da Estácio, são estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora, do IAD, né? Agradeço minha equipe, né? Inclusive aqui tem uma grande colaboradora que é a professora Tâmara, né? Que cuida de nossa assessoria. Agradecer aos pequenos empresários também, né? Aos prestadores de serviço. E eu costumo dizer que o festival ele tem um encantamento justamente por isso, porque a gente sabe as condições que é dada para quem quer produzir a cultura contra-hegemônica, né? O festival fala disso, né? De ser uma voz, se erguer contra as mazelas, né? Que está no mundo, racismo, exclusão, xenofobia, né? A gente tenta, né? O festival surge para isso, para fazer essa ponte de diálogo, né? Eu costumo dizer que eu não dou voz a ninguém, porque eu não sou nem Deus nem fonoaudiólogo, né? Eu apenas levo o microfone, né? E esse microfone é levado através das produções artísticas, né? Sejam filmes, e a gente privilegia os artistas independentes. Tem filmes e produções e artistas consagrados, sim, mas, sobretudo, é um trabalho que dialoga com a produção independente, né? Esse é o nosso foco. E chegar nessa terceira edição, só o fato de chegar aqui, eu acredito que já seja um motivo de comemorar, né? Porque sempre foi muito difícil produzir um festival com esse tamanho, com essa quantidade. Hoje a gente vai ter mais de 25 pessoas de diversos lugares do Brasil. Vem gente de outras cidades, Mineira, vem gente de São Paulo, vem gente do Rio de Janeiro, vem pessoas, 3 artistas, 3 integrantes de uma comissão da Bahia que vai estar aqui fazendo discussão, fazendo arte, expondo. Então, é muito satisfatório poder chegar hoje aqui e dizer que a gente, né, que às vésperas de começar esse festival, que mais uma vez a gente conseguiu. Mas antes de tudo isso, aqui é uma palavra de protesto, né? Queria também sensibilizar, né, a todo o poder público, as pessoas, né, que acreditem mais nessas propostas, que procurem conhecer também, entrar numa página, ver a programação, procure saber quem são as pessoas por trás e, sobretudo, incentivar, né? Porque é um festival que é feito para todos e todas. Muito bem, que bom, gente, estar aqui com vocês. E você falou da Comissão da Bahia, né? Eu acho que é legal falar dessa homenagem, né? Que esse ano, especialmente, tem essa homenagem à Bahia, aos seus artistas. E como é que essa homenagem vai estar presente na programação?
Bom, essa história de homenagear a Bahia, na verdade, funciona da seguinte forma. Todo ano, quando a gente se propôs a fazer um festival sobre a diversidade, né, eu sou cineasta, sou formado em comunicação, né, trabalho no campo da linguagem, da comunicação. Aí falei, bom, a comunicação ela tem que ser integral, né? A gente tem que trabalhar com os diversos símbolos da comunicação, visando alcançar essa pluralidade de discurso, de voz, né? Então, a gente fala assim, bom, vamos através usar o turismo também, não só o cinema, a arte, a poesia, né? E aí a gente teve a ideia, né, através de uma discussão com um grupo e tal, todo ano a gente vai homenagear um estado, né? E aí no primeiro ano, agora como é que vai ser? Aí começou a briga interna, não, eu quero Bahia, eu quero não sei o quê e tal. Eu falei, gente, não, quem vai decidir é o público. E aí a gente tratou de abrir uma espécie de escrutínio, né? uma eleição ali pelo meio digital, e também, para a brincadeira ficar mais gostosa ainda, eu criei uma urna, e nos eventos que eu ia, e Juiz de Fora é uma cidade muito propícia a eventos, né? Eu levava, né? E olha, gente, volte aqui no estado a ser homenageado, né? E aí no primeiro ano deu Pernambuco, e aí trouxemos o Otto, fizemos a Casa de Pernambuco, a Estação Pernambuco, lá no Museu Ferroviário, com a indumentária, a culinária, os filmes, os cartazes. Foi uma verdadeira imersão, né? No ano passado deu Minas Gerais, né? Tava Bahia, mas aí quando abriu a eleição presencial, durante os dias do festival, Minas Gerais foi lá e deu uma rasteira na Bahia. E aí a gente inventou a Casa das Minas, que foi um espaço no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, né? Expositivo, né? Que você tinha obras de arte de vários artistas daqui que tratavam com a temática da mineiridade, né? Você teve ali também dois shows de grandes artistas como Maurício Tizumba, né? E a Titânia, que vieram homenagear, cantar Minas, com presença de grupos locais, né? E esse ano deu Bahia, né? Que aí a gente está criando o conceito da tenda axé, né? E esse ano tem uma particularidade. A gente sai, aquela coisa, né, Marisa e Tâmara, se te der um limão, eu costumo dizer, eu faço uma caipirinha. Porque... Desde o início, né? A gente tem acompanhado. Exato. A gente a ideia é que seja um festival na praça, né? Como foi nos 2 primeiros anos, né? E esse ano, por questões estruturais e tal, é um ano político também, né, de eleições municipais, muito difícil para produzir as coisas devido à legislação e tudo mais. Então, a gente viu que ou não fazia ou fazia indoor, né, fazia em um lugar fechado. E aí, né, graças ao apoio também de toda a equipe da Funalfa, a gente conseguiu, né, ajeitar as datas que faltavam, né, e aí nos realocamos no Pascoal, né? E a partir disso, já faltava pouco tempo, né? Foi uma correria, um Deus na cura de toda a equipe, pensando, vamos reprojetar isso e aquilo e tal, não sei o quê, porque você sai de uma praça, um lugar aberto, e vem para um lugar fechado, você tem que mudar toda a sua programação visual, você tem que mudar as suas questões de investimento em estrutura e tudo mais, enfim. E aí, no teatro, a gente começou a fazer esse desenho e criou a Tenda Axé, né? A Bahia está sendo homenageada tanto nas suas produções, a exibição de filmes, né? Também tem a culinária baiana, que a gente vai ter o afrochef George Washington, depois eu posso falar um pouco mais dessa viagem gastronômica através, né, do tempo, através das nossas raízes afrodescendentes, né? E a Tenda Axé é isso, é o lugar fora da parte indoor do cinema, do palco, né, onde vai ser exibidas as produções, vai ser onde tudo vai acontecer. Ali você vai ter exposição do Dão Lobo, que veio direto da Bahia para mostrar sua arte aqui, fazer uma exposição. Você vai ter shows de artistas locais, artistas também, né, da Bahia. Você vai ter ali também um lugar... Eu não quero falar, dar muito spoiler, porque eu quero que seja uma surpresa, né? A Bahia, que é essa terra não só de luta e tal, mas de encantos, de magia. Então a gente quer pegar um pouco disso, né? Um pouco desse mistério, mas quem quiser descobrir os encantos que a Bahia tá, vá lá para o Festicide para conhecer. Olga, a agenda oficial é de 19 a 22, né? Mas vocês já têm programações prévias. Conta um pouco do que já está acontecendo e como é que vai ser essa abertura, né? A gente falou um pouco aqui de cinema, da Tenda Axé, mas o que tem nesse festival e para quem que é esse festival?
Olha, fico até sem fôlego para falar, porque realmente é um festival diverso, né? A gente tem muitas matizes artísticas, né? E também intelectuais, né? O festival, ele na verdade, ele coroa... quem faz o festival é a Associação Cultural Cinefanon, né? É importante pontuar isso, que é uma ONG, né? Que trabalha com questão da comunicação, né? Com uma comunicação contra-hegemônica, principalmente ensinando garotos de periferia, né? O audiovisual, para que eles possam fazer sua própria narrativa. A gente realiza o FestCid, também temos a parte de produção, né? A Cinefanon Filmes, que é uma produtora engajada na produção de obras audiovisuais, né? Compromissadas com a salvaguarda da cultura genuinamente brasileira, afro-latino-caribenha, né? Então, durante o ano inteiro, a gente está fazendo atividades que, de uma certa forma, né, resvalam, né, culminam ali no grande momento que é o FestCid, né? Então, a gente basicamente já começou na semana passada com uma aula do Diogo, né, que é um companheiro nosso, que foi no IF, que é um grande parceiro esse ano, o IF Sudeste, IF Sudeste, né? IF Sudeste. Então, o Diogo deu uma aula lá sobre a história do cinema com os alunos lá. Foi uma tarde super agradável, né? No dia 18, tem a aula magna do George Washington, grande ator, mais de 35 anos, um dos fundadores do Bando de Teatro Olodum, que vem diretamente da Bahia, né? Para estar aqui, vai participar de vários eventos, vai dar oficina na periferia, vai dar oficina no centro da cidade, vai dar aula show nas universidades aqui, né, nos cursos de gastronomia, né? Então, me perdi. É isso, você está falando um pouco da programação, é tanta coisa que você vê falando que se perdeu. Está falando um pouco desses primeiros dias antes do dia 19, verdade, né? E para quem é voltado, que eu perguntei, para todo mundo que se interessa por cinema, pela arte, para todas as idades, como é que é isso? Eu costumo dizer que é para todas as pessoas que têm um coração bom, né? Que tenham sensibilidade de entrar num teatro, entrar em um ambiente artístico e observar, né? A arte, ela é uma expressão, uma das mais altas expressões da vida, né? Assim como a política, assim como a medicina, assim como a história, né? Como o ensino, né? A arte é uma delas. Então, ele não tem um público assim exclusivo, é para você. Não, é um festival aberto para todos e todas. A gente às vezes faz evento, Marisa e Tâmara, em praças públicas, né? Itinerante na cidade. E aí a pessoa vai lá dar o feedback. Poxa, olha, eu tinha o maior preconceito com isso e tal, não sei o quê, mas vendo aqui o trabalho de vocês, como é legal, parabéns. Então é isso. Quem quer mergulhar na arte, na cultura, seja através da gastronomia, seja através da música, seja através das artes plásticas, poesia. E principalmente poesia, com certeza, né? E principalmente através do cinema, né? Do audiovisual. É só ir lá, né? Procurar a agenda nas redes sociais, aí, @festcid.jf, acompanhar que nós estaremos lá de braços abertos para receber todos e todas. E tem até uma iniciativa de despertar essa paixão cada vez mais cedo. O cinema na escola é uma porta, né? Para os meninos já descobrirem isso quanto antes e poderem aproveitar mais sobre essas demonstrações, essas formas de arte. Sim. O cinema na escola, acompanhado também do processo de formação de oficinas, né? Ele tem um lugar de destaque, porque é a formação de público, né? É a formação de futuras gerações, não só de consumidores, né? De pessoas que vão assistir um filme e ter um olhar mais crítico, né? A respeito do que está vendo, da mensagem, seja ela direta ou subliminar, que é passada, né? Através do filme, da obra de arte, né? Como também os futuros realizadores. A gente acredita que uma criança, um adolescente, um jovem mais consciente da realidade do seu tempo, né? Ele, em tudo que ele fizer na vida, seja na medicina, seja como carpinteiro, seja como gari, seja lá com que for como empresário, ele vai ter uma consciência maior da realidade e, consequentemente, um poder de transformação dela, né? Que acho que é o que todo mundo busca, né? A gente sabe que a gente vive em um mundo de ebulição, né? Sim. E que o cinema, ele é uma ferramenta para isso, né? Levar o cinema para a escola, que vai ser a discussão, né, do primeiro encontro regional da Rede Quino,
é apostar nisso, né? A escola como um vetor, como uma tecnologia mista, usando a ferramenta do cinema, né, para fazer, criar cidadãos, né? Cidadãos e cidadãs, né? Preparados para a vida, né? Preparados para... Deixa eu buscar minha colinha aqui. Falando disso, né? A gente estava falando nos bastidores. Sim. Existe uma lei federal no Brasil, a 13.006, né? Que determina a exibição de 2 horas de cinema brasileiro por mês nas escolas de educação básica como carga curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola. Uma lei que é de 2014, mas que não foi regulamentada ainda, né, Hugo? E o pessoal do Quino, desse projeto, tem tentado fazer isso realmente existir na prática, né? Prática. Levar o cinema, a produção, inclusive estimular o audiovisual dos próprios professores, das próprias docentes nas escolas, né, Hugo? Vocês vão discutir isso também? Como é que está esse debate em torno disso? Sim, a lei 13.006 é de 2014, na verdade, de uma lei do governo Dilma, né? Que visava justamente isso, uma salvaguarda, uma proteção do cinema nacional, chamado a lei do cinema, porque ela, embora a gente observe, são 2 horas, né, por mês, é muito pouco, realmente, né? Mas é um primeiro passo, é um primeiro momento. A gente sabe que a natureza não dá salto, né? Fica quem? Mas imagine se não tivesse uma lei dessa. A gente hoje teria um cinema, né, totalmente hollywoodiano, sem direito de outras narrativas, né? Então essa lei ela visa isso, né? 2 horas na grade escolar por mês, né? De uma forma que seja um passo inicial para se alcançar, né? Porque se você tem um cinema na escola e as crianças elas começam a ver o cinema brasileiro, o cinema é um reflexo da alma nacional, seja de um país, de uma nação, de um grupo, né? E essas crianças, de posse, né, desses filmes, né, elas também, de uma certa forma, vão ser incentivadas, vão perceber o filme, né, não como aquela coisa distante, o cinema, o audiovisual, né, as artes visuais em si, mas como uma ferramenta que ela também pode se apoderar para fazer as próprias narrativas, né? E o encontro da Rede Quino, né? A Rede Quino é uma rede latino-americana de cinema e audiovisual, né? Bastante antiga, né? Desde o início do Festival de Ouro Preto, né? O CineOP, eles se reúnem lá, né? Há cerca de pouco mais de 2 anos eu passei a fazer parte dessa rede quando fui convidado a estar lá, né? Em Ouro Preto, e passei a integrar, né? E fiquei encantado, na verdade, com a potencialidade daquilo, né? Falei, em uma das discussões lá, falei, poxa, por que a gente pode ficar esperando mais 1 ano para se reunir aqui, né? A gente tem um festival em Juiz de Fora que tem as características necessárias para receber, né? Salva a proporcionalidade, né? Para receber um encontro desse, a gente fazer uma espécie de prévia, né? De encontro regional, né? E assim tá. E aí juntou, né? Mais uma vez, a força, o poder das parcerias, né? Das alianças, né? Juntou a professora Fernanda Almelzuc, de São João del Rei, da Universidade Federal de lá, juntou o Diogo também, que é daqui de Juiz de Fora também, a Dina, né? Que também faz parte da rede, né? E outras pessoas que estão em cidades satélite que vão estar aqui, né? E a ideia justamente é essa, trazer essa discussão, né? Tem um grupo da Rede Quino, né, em Brasília, que está discutindo isso através de um GT intersetorial, né, interministerial. Aí tem gente ali do Ministério da Cultura, tem gente do Ministério dos Direitos Humanos, tem gente do Ministério da Educação, né? E a gente fez essa discussão em São João del Rei, levou para esse grupo. São João del Rei não, perdão, em Ouro Preto, levou para esse grupo que está fazendo essa discussão em Brasília, né, de uma forma escalonada, né? Então, de uma certa forma, Juiz de Fora também, a partir desse encontro, entra nesse circuito. Vai estar com pessoas aqui que estão discutindo nível federal, né, o cinema e a educação. A implantação dessa lei e os mais variados processos de educação através do cinema. Nós vamos para um pequeno intervalo. A gente está falando aqui do FestCid, um festival que acontece de 19 a 22 de setembro aqui em Juiz de Fora. Festival totalmente gratuito, um festival da diversidade.
Não sai daí, é só um minuto, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando sobre a terceira edição do FestCid. Conosco nos estúdios, o idealizador e diretor do festival, Hugo Soares. Também aqui com a gente nos estúdios, a jornalista e professora Tâmara Liz. E a Tâmara quem começa perguntando, Tâmara. Pois é, a gente terminou o bloco falando sobre a questão do cinema na escola, né? O cinema como uma importante ferramenta de educação. E queria que você falasse um pouquinho da programação, como é que entra essa programação do cinema na escola no FestCid desse ano e como é que os educadores podem fazer para participar. Quem está assistindo e que por acaso ainda não faz parte dessa rede, como fazer para participar dessa programação? Bom, primeiro é aberto, né? Gostaria de deixar aqui que não precisa se inscrever e tal. Teve um trabalho prévio, né? Inclusive a gente fez um formulário, né? A equipe responsável por esse departamento, né? Fez um formulário de mapeamento das escolas, dos professores que de uma certa forma já trabalham de forma integrada ou isolada. A maioria, na verdade, é isolado, né? Já que Juiz de Fora ainda não tem uma rede, ainda não tem uma conversa institucionalizada sobre o uso da ferramenta do audiovisual, né? Com finalidades escolares. O que você tem é um professor aqui ou acolá. Então, a gente procurou mapear essas pessoas, né? Procuramos também conversar e convidar autoridades que, de uma certa forma, esteja ligado ao contexto escolar, tanto em nível legislativo quanto executivo, né? Então é aberto, as pessoas podem ir chegar. Agora, as turmas que tenham interesse em levar alunos e tal, podem entrar em contato para que a gente torne uma experiência mais, digamos assim, possa fazer uma recepção dessas pessoas, sim, né? Possa quantificar ali para oferecer uma pipoca, oferecer uma estrutura, porque o teatro ele cabe 400 e poucas pessoas, né? Uma coisa, hoje a gente já está com um número, acho que, não sei se tem sessões que vai ter, já tem 120 pessoas catalogadas, alunos, né? Então, esse número durante a semana, à medida também que essa matéria sair aqui, a procura vai ser maior. Então, é interessante também entrar lá, né, e mandar um e-mail. Olha, eu sou professora, eu sou diretora tal, da escola tal, estamos querendo levar a nossa turma, mas já tem algumas escolas já amarradas, assim, que vai levar um ônibus, que vai estar com o pessoal, algumas que estão aqui no Fala pra gente quando vai ser o dia, né? Eu sei que você está com a agenda aí na mão. Fala pra gente, começa na quinta-feira, 9 da manhã, é isso? Como é que é? Na quinta-feira, às 9 da manhã, tem a primeira mostrinha, né? A mostrinha que ela vai ser das 9 ao meio-dia, né? Com a temática infanto-juvenil. São filmes selecionados, né? São filmes que têm um contexto escolar, infanto-juvenil ali adequado, né? Para esse tipo de público, né? E vai ter outros tipos de atividade também. Vai ter oficina ali no foyer, que é a área externa, né, do Pascoal, do Teatro Pascoal, né, tem malabares, então vai ser aquela festa, né? E aí, das 13... Então, vamos lembrar que muita gente pode ter a primeira experiência de cinema aí, sim, né, Tam? Exato. Porque cinema é uma coisa cara no Brasil ainda, ir ao cinema, né? Tanto produzir quanto ir ao cinema. Isso deve ser uma experiência fantástica, né? Em outros anos não tinha essa mostrinha, é a primeira vez. Não, é a primeira vez, estamos muito felizes porque a gente está já na terceira edição, né? Geralmente tem festival que leva um tempo, um período de maturidade para conseguir organizar isso, porque trabalhar com o público escolar também tem muitas dificuldades, né? Porque geralmente são menores, são crianças, então é um alto grau de responsabilidade, tanto para a equipe realizadora, quanto para a equipe de professores. Eu tenho amigos que produzem
festivais. No Rio, por exemplo, a gente recebeu uma companheira que realiza festival, ela, Hugo, meu festival tem grana, a gente convida a escola e tal, mas ninguém quer levar. Tudo bem que o Rio é outro patamar também, né? Mais difícil, né? Mas as professoras ficam com medo, porque o ambiente escolar é um ambiente seguro, né? Da porta para dentro ali é uma coisa, mas da porta para fora, né? Mas a gente tem tido muito sucesso. Tem visto, assim, que tem uma demanda, tem uma procura por isso. A recepção com que a gente tem recebido, né? Essa nossa proposta para essas escolas tem sido fenomenal, né? Eu penso que é importantíssimo isso no mundo que você tem a tecnologia e o audiovisual tão importante, né? Para a própria sala de aula, né? Sei como é que vocês veem isso. Marise, Tâmara, você falou uma coisa, Marise, que é curiosa, né? Você fala, mas muita gente talvez não tenha, nunca tenha tido a oportunidade de ir ao cinema. Na verdade, talvez até daqui a um tempo nunca terá, porque não é que o cinema está acabando, né? Com a entrada dos streams, né? Dessa força dos VODs, né? A gente sabe que o cinema ele tem sido direcionado cada vez mais para um consumo pessoal, né? Sim. Você chega ali, quantos canais você tem hoje aqui? Não vou falar o nome, né, dessas big techs, né? Mas eu te conto no dedo pelo menos umas 10, né? Que você paga ali uma taxinha e tem ali, sei lá, um catálogo que você vai passar a vida inteira e não vai conseguir. E o cinema é uma experiência coletiva, né? De todo mundo estar ali. Né? Então pode ser uma oportunidade também rara e única. Olha os cinemas de rua, né? Quantos você conhece cinema de rua aqui em Juiz de Fora que hoje ainda tem uma vida saudável financeira, que dá lucro? Aliás, que ainda existam, né? Que estejam Acho que nem existe com as portas abertas, né? Então você tem um festival alternativo que não está ali preocupado com a venda do bilhete, de ganhar dinheiro, de bater recorde de bilheteria e tal, que é preocupado realmente em oferecer um produto de qualidade, um produto que impacte, que cause impacto na vida das pessoas, né? Na formação do jovem, da criança, do adolescente. Isso é fenomenal. A gente está falando da mostrinha, né? Então, para além da mostrinha, a gente tem uma mostra, né? 3 mostras específicas com temáticas específicas, né? Diferentes. Fala que as mostras são essa pra gente, também os dias, acho que todos os dias, exato, né? Quinta, sexta, acho que sexta, sábado. Sexta, sábado e domingo. E domingo Sexta, tem domingo, esse foi o elo, né? O fio condutor para o nascer do FestCid, né? É o elo nascedouro, né? O fio que traz realmente a questão que a gente se propôs a fazer, que é um debate sobre a diversidade, né? E todas essas coisas, eles vêm, né? O cinema escola, o Estado homenageado, eles foram tecnologias que foram sendo agregadas ao carro-chefe, né? Que a gente trabalha com uma mostra afro-latino-caribenha, cinema negro, né? As produções que são feitas por essas pessoas ou que falem, né, a respeito dessas pessoas, né, dos seus modos de viver, o cinema indígena e o cinema LGBTQIAP+, né? A gente traz na sexta, vou falar na ordem agora, né? Na sexta a gente exibe a mostra LGBTQIAP+, né? E aí, além da mostra, ela tem um debate com pessoas de notório saber, e aqui eu não falo notório saber, não digo intelectuais, acadêmicos que vão estar lá do alto do seu púlpito. Não, tem também pessoas que estão na academia, estão pesquisando, estão fazendo trabalho com seriedade, mas também tem a voz do trabalhador, da trabalhadora, a voz de pessoas que estão vivendo o dia a dia, do militante, né? A voz do ativista que está ali lutando, está vindo aqui na Câmara pedir dos representantes que façam leis para defender esses povos, essas minorias, né? Então sempre acontece dessa forma. Primeiro. E esses filmes são todos locais ou são produções que foram escolhidas teve uma seleção grande? Como é que foi a escolha para chegar nesses filmes que estão nessas mostras? Acontece as duas coisas. Tem a mostra indoor, né? Como era na praça ainda, né? Ano passado a gente usa esse termo para ficar a título de esclarecimento, né? A amostra interna, digamos assim, elas são de produções que a gente abre edital, né, em um dado período do ano, geralmente 1 ou 2 meses antes ali, abre uma chamada para pessoas que tenham interesse em submeter produções, né, com a temática afro-latino-caribenha, a temática
LGBTQIAPN+, e a temática indígena, né? Cinema dos povos originários, né? E aí eles mandam, a gente já chegou ano passado, a gente chegou a conseguir 123 inscrições em um período de 15 ou 20 dias, se não me falha a memória, né? Esse ano houveram menos inscrições, mas eu acredito que beirou a 80 ou 90 inscrições. E aí Você estava falando da primeira mostra, que é na sexta-feira, que é essa, é afro-latina. Americana e caribenha, né? Americana e caribenha. Essa Não, na sexta é a LGBT. Então, a primeira é LGBT. Na sexta. E aí, sábado, é a mostra afro-latino-caribenha, né? Aí a mesma coisa, né? Tem os filmes que são frutos da seleção pública, digamos, né? Quando a gente abre lá um edital, uma convocadoria para quem tenha interesse, né? Mandar os filmes e recebe os filmes. E olha que é um festival, assim, como ele é totalmente customizado, alternativo, né? Feito, na maioria das vezes, assim, com um grosso de recursos próprios, né? Que a associação consegue arrecadar junto aos seus parceiros, seus apoiadores, suas apoiadoras. Então, não tem como a gente premiar, né? A gente só fala que é quem tem a sensibilidade, né? Que queira pôr seu filme, né? Submeter para ser mostrado em um festival dessa magnitude, que eu faço, né? E a gente tem conseguido sucesso nisso, né? Sempre tem bastante inscrições, tem muita gente que perde, aí liga, poxa, não dá, mas meu filme é tão legal, né? Tem aquelas coisas... Essa afro-latino-americana e caribenha, ela vai ter uma certa discussão com relação à religiosidade africana, não é? É um cinema de terreiro, é isso o nome da mesa? É a temática dos filmes? Por que esse nome, cinema de terreiro? Porque calhou de quando a gente fez o Festicídio acontece uma coisa de forma muito mística, às vezes muito mágica, apesar de muito trabalho, mas tem horas quando a gente vê a coisa já está dada. E esse tema foi um exemplo, né? Os filmes que foram feitos, a gente tem um núcleo de curadoria, né? E aí todo mundo assiste ali, vai dialogando e tal, e às vezes assim, a Tâmara seleciona, eu não sei o que a Tâmara selecionou, eu não sei o que a Marisa selecionou. E aí quando a gente vê que junta os filmes que a Tâmara, porque são muitos, né? E como a gente rala muito, nem sempre tem tempo para ficar lá assistindo tudo. Então a gente divide, toma aqui 30 para você, 30 para você, eu fico com 20 e tal. E aí acabou que, curiosamente, a temática que estava dentro da Mostra Afro-Latino-Caribenha foi muito forte a presença de filmes de terreiro, que versasse sobre essa questão do terreiro. E a gente falou, olha, tem um fio natural aqui, um fio condutor que se deu por si próprio. Então, vamos respeitar, né? A partir disso, né, a gente obedeceu os anjos, os santos, os orixás, e aí ficou com essa temática. E filmes muito bonitos. Na questão LGBT, tem algum fio condutor? Porque tem uma colega, né, que trabalha com a gente, a Maíra Furtado, que está na mostra LGBT, e ela está falando de uma pessoa da terceira idade, de uma idosa trans. Né? Então, assim, temáticas muito curiosas que a gente traz. Né? Você falando da questão do terreiro, essa questão da idade também, né? na temática LGBT. Tem algum fio condutor? Ano passado teve um filme muito interessante, inclusive que a gente reexibiu agora no Agosto Multicolor, né? Aqui no Teatro Pascoal, né? Que era um filme que falava sobre velhice, né? no universo LGBT. Né? Um filme muito belo, foi muito... aplaudido, assim, as pessoas depois vieram comentar. Eu não sei se teria esse mesmo fio condutor, mas o que eu vejo que na questão do cinema LGBT, o que é um fio condutor é também a pauta política, assim, né, de ausências dessas políticas de inclusão, né, para essas pessoas, né. Tanto é que a mesa ela trata desse tema, né? E os convidados, de uma certa forma, também são ligados, né? Pessoas que fazem essa disputa no campo do simbólico e também da política para melhorias, né? E também tem a beleza também, né? Desse universo que também a gente gosta de retratar. Então, acho que caminha sempre tentando um equilíbrio. E a mostra indígena, que vai ser no último dia, né? A mostra indígena, ela é o carro-chefe, na verdade, dessa edição, né? Embora a gente também vai ter na mostra Afro-Latino-Caribenha, a gente tem um lançamento internacional, né? Que é um
um filme do Alifal, que é um diretor da Martinica, né? A Terra do Frantz Fanon, né? E é um filme belíssimo. Eu tive a oportunidade de assistir no primeiro corte ali, quando ele terminou, mandou, né? E você lembra o nome do filme? É um nome em crioulo, né? É em dialeto. Deixa eu pegar aqui, ó. Bom, eu vou falar errado aqui. Manteger tomber se vivi. Ou Dançando o Tropeço, direção ao Alifal, né? Que é um filme que conta uma história belíssima. Esse é que dia? Esse vai ser no sábado, né? Às 18h30. Às 18h30 às 20 horas, né? Então, a gente, em todos os outros anos, teve um forte apelo para a temática afro. E aí, esse ano, né? Eu lembro que, numa reunião com a equipe no ano passado, eu falei, poxa, vamos ver se ano que vem a gente puxa a sardinha mais para o lado dos povos, né, originários e tudo mais. E é coisa mais uma daquelas coisas, né? Foi se dando os apoios que foram chegando foi nessa área também, de forma que a gente vai estar fazendo um lançamento nacional, né? É um filme, O Contato, do Vicente Ferraz, né? Que inclusive vai estar aqui. E que eu queria agradecer a Juliana Carvalho, que ela é a produtora desse filme. É de Juiz de Fora, um daqueles talentos também que saiu para fazer a vida, né? Para trabalhar com arte, com cultura, com cinema e audiovisual fora, né? E acho que agora ela também está retribuindo isso. Então, ela que organizou todas as coisas, né? De liberar o filme, de vir trazer o diretor, né? Então, no domingo, né? É algo também a não ser perdido. O filme O Contato é um filme maravilhoso, né? E vai ter um grande debate também, com a presença da professora Clélia Neri, que vem da UFBA, né? É uma pessoa referência na América Latina com relação à educação de povos indígenas, né? E vai ter a professora Beth Pisolato também, daqui da universidade, vai ter a Adriana Rial, vai ter Dauá Puri. Tá um espetáculo, assim, tanto na parte fílmica quanto na parte de discussão, né, a respeito dessa temática. Nós estamos aqui falando do FestCid, encantados com a programação, Sim. né, Tâmara? Nós vamos para um breve intervalo, no final a gente vai falar de políticas públicas e vamos compreender como é que funciona o Cine Fanon também, né, de onde que é essa organização que deu origem aí ao FestCid. É só um minuto, não sai daí. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando da terceira edição do FestCid. Quem está conosco aqui nos estúdios é o Hugo Soares, que é o diretor e o idealizador deste festival. Também aqui com a gente nesta entrevista, a jornalista e professora da Estácio, Tâmara Liz. É muito assunto, né? A gente fica aqui nos bastidores, o que nós vamos falar? Né? Vamos então só falar algumas pessoas que estão, né, colocando filmes ali, Hugo, querem saber, esses filmes depois vão poder ser assistidos de outras maneiras? Você, né, que tem todo um trabalho nessa área de filme com o Cine Fanon, esses filmes depois vão para outros públicos ou não? Como é que funciona isso? Olha, ou quem perder, perdeu? Olha, primeiro a gente respeita a lei dos direitos autorais, né? Todos esses filmes, eles são liberados, né? Tem um contrato de cessão de direito para o festival, né? Isso é uma coisa. Agora, tem produções que, devido até o grau de interesse público, acaba pessoas vindo até nós, enquanto associação, e perguntando se pode exibir. Olha, eu gostaria muito de levar esse filme, dialoga com minha escola, com minha comunidade, e aí a gente entra em contato de imediato nessa situação com os responsáveis pela obra e pede a liberação, né? E aí se eles liberam, né? Como aconteceu, por exemplo, teve filmes que a gente lançou no primeiro FestCid, como a obra Fanon Rir de Juí, que é Fanon Ontem e Hoje,
do Hassan Mezine, que veio diretamente da França para estar aqui em Juiz de Fora lançando o filme. Foi um filme que Juiz de Fora, nem o Brasil, de uma certa maneira, conhecia esse filme, e até pelo fato do festival divulgar, ele acabou sendo solicitado. Então, eu exibi no Rio de Janeiro, ele foi exibido em Belo Horizonte, ele foi exibido em outros locais, né? Eu virei uma espécie de embaixador do filme. Então, as pessoas solicitavam, enquanto diretor do festival, e falava: olha, eu vou conversar com o Hassani, né? E aí, olha, Hassani, estão querendo levar esse filme para tal lugar, né? E aí, claro, ele cuidava da criança dele, perguntava como é que era e tal, o que era, se eu tinha confiança, se o local, né? Eu falei que sim. E aí a gente ia e fazia a exibição e depois fazia o debate. Então, todos esses não existe um protocolo. O que a gente quer é que sim, que filmes bons, que filmes que tenham uma verdade, que sejam necessários, que eles circulem, né? O festival ele nasceu para isso, como o próprio trabalho da Associação Cultural Cinefanon, né? É para jogar luzes, né, sobre esses elementos, sobre esses personagens que têm algo a dizer, mas que estão, na maioria das vezes, né, silenciados, né, porque não tem uma produtora grande, porque não tem, digamos, acesso, né, aos meios de divulgação hegemônico, e por isso ficam na sombra, né, do esquecimento. A gente quer tirar essa sombra. Muito bom. Você falou de Cine Fanon, para muita gente, infelizmente, Frantz Fanon ainda é um nome que alguém ouviu falar e não sabe muito bem da importância, muitas vezes até para a própria população negra, que poderia ter essa referência importante. Fala um pouquinho mais do Cine Fanon para a gente. Como é que funciona esse trabalho e qual que é a ideia, o principal objetivo? Bom, teria que ser 5 programas desses, se fosse para falar na pressão mesmo sobre o Frantz Fanon, né? O Frantz Fanon, ele foi um intelectual, né, um homem negro, né, da Martinica, que é uma colônia francesa, ainda hoje, em pleno século XXI, né, a França mantém uma colônia que eles dão o belo nome de protetorado francês, né, nas Ilhas Caribenhas, né, e o Fanon sai de lá novo, vai para a França, era um jovem sonhador, luta na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, em nome da França, liberté, igualité. Só que ali ele percebe, ele toma um choque com a realidade, né? Ele vê como que os soldados franceses eram tratados, né, de uma certa forma, e os soldados das colônias africanas, né, e latinas, né, eram tratados de uma forma muito pior, né? Então ele se dá, estou fazendo muito resumido aqui, ele se dá por conta, né, descobre o racismo existente, né, infelizmente ainda hoje, né, na sociedade. E aí ele vai estudar, né, ele vai ser um cara que vai se transformar em médico, vai estudar medicina, vai trabalhar num hospital de psiquiatria, né, que atendia os feridos da Guerra da Argélia, né, que foi um dos conflitos mais sangrentos do século passado, e vai escrever alguns livros, né, livros que hoje são dos mais lidos no mundo, e aqui eu indico, quem não conhece, né, procurem ler Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra, né, e tem outros também, né, mas enfim. Então, o Fanon, ele foi uma inspiração para mim. Quando eu descobri a obra do Frantz Fanon, eu falei, cara, era isso que eu buscava, essa informação, né, como um homem latino, como um homem de terceiro mundo, como um homem negro, né, eu me descobri nele, porque os escritos dele é libertador, né, é revolucionário. Ele fala que enquanto a gente tiver uma mentalidade colonizada, né, por que a gente observa que tudo o europeu, o branco, o inglês, né, para inglês ver essa coisa toda, que a gente sempre tem que... O que o Nelson Rodrigues falava, né, de complexo de vira-lata, né? E o Fanon, ele ensina isso, não. Se a gente pensa assim, é porque eles nos ensinaram a pensar assim para que manter a exploração que eles exercem sobre nós, né? Então, o cinema no Cine Fanon é mais um meio do que um fim. Na verdade, o Cine Fanon, na verdade, é a proposta de fazer o cinema à la filosofia do Frantz Fanon, ou seja, um cinema libertário, um cinema que promova a reflexão, que promova o livre pensar, né? Que promova uma intelectualidade questionadora, né? Fanon tem uma frase famosa que ele diz: ó, meu corpo, fazei sempre de mim um ser questionador,
né? Porque a gente sabe quando você começa a se questionar perante a vida, perante as ordens, as leis estabelecidas, os status quo, você começa a sentir desejo de transformação, né? Então, o cinema que a gente faz é esse cinema, né? E como é que vocês atuam no Cine Fanon? Sei que vocês também fazem oficinas ao longo do tempo, já acompanhei algumas oficinas suas até no bairro Dom Bosco, se não me engano. Sim. Como é que vocês atuam ao longo do ano com o Cine Fanon? A gente atua o ano inteiro, Marise, seja através da realização de oficinas. A gente tem um projeto chamado Cine Perifa, né, que é uma oficina de jornalismo, é uma escola de jornalismo e comunicação social, né, comunitário. E essa escola a gente vai para as comunidades trabalhar com a temática também dos direitos humanos, com a temática do racismo, a temática do feminismo, né? A gente também trabalha da violência contra o povo LGBTQIAP+, né? A gente trabalha ensinando, e principalmente ensinando eles a fazerem cinema, a narrar, né, suas próprias histórias. Você vai numa comunidade, você vê tanta riqueza, né? Mas se você for olhar os meios de comunicações hegemônicos, você vai ver, né, a Cidade de Deus, né, que é tiroteio na favela o tempo inteiro, que ninguém ali estuda, ninguém trabalha, as pessoas fumam o dia inteiro e tal. E não tem isso, mas isso é mais uma consequência do que uma forma de viver, de ser. Então, a gente trabalha com isso. Tem o FestCid também, que é o Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade, que muitas das vezes, abarca fruto dessas oficinas. A gente exibe ali. A gente trabalha também com palestras, visitamos muito convidado, muito requisitado aí da palestra em comunidades, em universidades, a maioria pública, mas também privadas, fazendo parte de eventos e de fóruns de discussões nacional. Faço parte do CNC, que é a Confederação Nacional dos Cineclubes Brasileiro. E outras atividades, é muita coisa, a gente não para, está o tempo inteiro, as produções audiovisuais. Agora mesmo a gente está terminando uma produção que é um documentário chamado MNU, né, Movimento Negro Unificado, que nasceu em 78, né, já rodamos 3 capitais, né, produzindo esse documentário, entrevistamos pessoas como Milton Barbosa, como Leci Brandão, e vai sair agora no final do ano. Provamos outro documentário sobre a presença dos puris na região, né? Então está em fase de pesquisa, tem 2 historiadoras fazendo uma pesquisa, né, do surgimento das andanças, né, do povo puri aqui, pega desde de Petrópolis até indo para o Barbacena em diante. Então é muito trabalho, né? E se você perguntar, mas como é que vocês se financiam e tal, a gente vai se virando, né? Na verdade, que a gente tem uma mensagem, tem um foco, né, a cumprir, tem uma meta a ser cumprida, né? E a gente vai nos articulando, né? Seja através de editais, né? A gente estamos escrevendo edital quase que o tempo inteiro. Surgiu uma oportunidade, a gente vai ali escrevendo, né? Escrevendo, mas como é que você vê? Faltam políticas públicas para essa área? Olha, de uma forma geral, sim. A gente tem que aproveitar e fazer uma ressalva que, com a troca de governo, voltou o Ministério da Cultura. Eu falo do meu ponto de vista da minha área, né, que é a área da cultura, né? Voltou o Ministério, então, ao invés de você ter uma secretaria especial que quase sempre não funcionava, né? Você tem um ministério. Com isso, você tem mais poder de barganha, você tem mais recursos, né? Pega uma fatia maior do orçamento da União. Eu não sei se está em 2%, eu não lembro, né, quanto que está, ou é 1% ou é 2% o orçamento para a cultura. Você tem ali mais possibilidades. Então, teve leis, né, de incentivo que voltaram junto com o Ministério, com essa cultura. Inclusive, eu fui um dos que participei em nível nacional, né, do Comitê Paulo Gustavo, que foi quem instituiu, né, a Lei Paulo Gustavo, que só em Juiz de Fora foram mais de 2 milhões de recursos para o audiovisual. Tem a PNAB, né, que é a antiga Lei Aldir Blanc, né, ainda da 2021 da pandemia, lei emergencial, que agora se transformou na política nacional, e com isso vai ter mais 4 anos, além deste, de recursos garantidos, direcionados para a cultura, e a cultura em todas as esferas, né? Desde uma sala de concerto,
né? A Sala São Paulo, lá, que o Karabichevski, ou seja lá, quem ganha R$200 mil só por mês, até mesmo a comunidade aqui do Teixeiras ou Dom Bosco, onde tem um garoto lá querendo comprar um celular para fazer seu filme, fazer seu cinema, né? Então, é uma lei que contempla o país inteiro. Mas também a gente não pode viver só disso, né? De vacas gordas, depois vacas médias e magras. Isso tem que ser uma política, né? Tem que ser uma política de estruturante, que bote, como dizia Gilberto Gil, né? A cultura na ordem do dia, né? Como o arroz, o feijão e a farinha, né? Para que possa ter uma perenidade, né? Nos projetos. Tâmara? A gente temos que voltar no Festicide. Falando do nosso Festicide aqui para ajudar a fomentar isso. O festival já consegue chegar a outros públicos? Você sente que há uma renovação de público de ano para ano? Porque às vezes há esse problema ainda, né? De sempre se falar para as mesmas pessoas que já descobriram a importância daquela questão. Mas tem uma renovação de público. Quem que você espera esse ano lá de diferente? Que é falar para convertidos, né? A gente precisa chegar em outros lugares, públicos, para mudar a realidade que a gente vive mesmo. Sim. Olha, nós somos aqui profissionais de comunicação, né? Inclusive já tive o prazer de trabalhar com a Marisa, né? E descobri uma grande pessoa, uma grande amiga, né? Muito bom. Mas a gente sabe que a comunicação é cara, né? Para você fazer um festival dessa dimensão, você tem que comprar royalties de TV e tudo mais. A gente não trabalha com isso, a gente trabalha com uma comunicação mais orgânica, que é feito através do boca a boca, através ali do Instagram, que uma pessoa vê, manda para outra, um WhatsApp, né? E através de parceiros como vocês, como a TV aqui, né? A Tribuna de Minas também, que dá. Mas a gente sabe que o forte mesmo, né? Quando você tem um projeto de comunicação estruturado, você alcança muito mais gente, né? Então, eu acredito assim que o fato também da gente ter mudado um pouco o perfil. No primeiro a gente fez shows, né? No primeiro Festicide, que trouxemos o Otto, né? Um grande artista nacional, tinha mais de 5 mil pessoas, né? Na Praça da Estação ali se tumultuando, né? E cantando e dançando e celebrando a diversidade, né? Mas fora isso, ainda carece de um volume de público, né? Inclusive, né? As próprias pessoas, os próprios estudantes de cinema, né? A gente não sabe o que acontece, porque foi por causa da pandemia, né? Eu tenho ido a muito evento, aliás, eu sempre fui um cara, antes de realizador, fui um consumidor, né? Sempre fui um consumidor voraz de arte, seja música, literatura, enfim, né? E a gente tem observado muito o esvaziamento, né? Pós-pandemia, né? Após essa extremização, né? O streaming, né? O cinema é uma coisa que está meio em extinção. Mas eu acredito que esse ano vai ser diferente. O festival também é uma proposta nova. As pessoas precisam entender, é uma proposta ousada, assim, ouso a dizer isso, né? Porque eu costumo dizer, eu já vi muitos festivais de cinema negro, já vi alguns festivais de cinema LGBT, eu já vi poucos festivais de cinema indígena, agora festival de cinema negro, de cinema indígena e cinema LGBT num só eu nunca vi, né? O primeiro, assim, pelo meu conhecimento, é o Festicide. E a gente também está em Juiz de Fora, né? Que tem suas características particulares e tal. Então a gente acredita que a gente está plantando semente para o futuro, né? Esse ano eu estou sentindo uma vibe, uma energia muito boa, assim, pessoas comentando, o fato também de estar no Pascoal, num espaço mais confortável, né? Para receber, com acessibilidade. Então, depois do dia 22, eu quero voltar aqui para a gente fazer um balanço e dizer, Marisa, foi legal, foi um sucesso de público. Então, a gente ficou de falar aqui que não é só cinema, né? Tem culinária, né? Pois é, tem um afrochef vindo de Salvador? Salvador, o Jorge Como é que vai Washington. ser essa experiência dentro do Festicide? Olha, o Jorge Washington, ele é um cara, assim, que tem muito a passar para a gente. Assim, eu falo porque nas conversas que eu tenho com ele, a gente sente assim, que
é um cara que, acima de tudo, tem uma energia impressionante. Eu falando para ele, cara, sua agenda está ensandecida aqui, eu vou botar você para trabalhar. Ele, não, eu tô indo para aí. Ele, eu sei como é que é, meu compadre. O povo vai assistir um vez de pipoca, acarajé. O povo vai assistir os filmes e os debates comendo acarajé. Porque ele é uma potência, né? O Jorge, ele foi criador do bando de teatro Lodum, né? O lendário grupo de teatro negro, né, que foi criado a partir de uma parceria do Márcio Meirelles, um grande teatrólogo baiano, e do Olodum, né? Então criaram o bando de teatro, que já viajaram o mundo inteiro com suas peças, né, que retratam o cotidiano de Salvador, das populações periféricas, do povo negro, e com muita criatividade, né? Tem um festival, um espetáculo chamado Cabaré da Raça, que já ganhou todos os prêmios possíveis, né? E o Jorge, além de tudo, ele descobriu a culinária, não sei há quanto tempo, mas ele é afrochefe, né? E aí, com o talento de teatro, de músico e de culinária, ele juntou tudo, né? Então, vai estar aqui, ele vai dar oficina, inclusive, podem pesquisar nas redes sociais, acho que ainda tem vaga aberta para fazer as oficinas dele. A oficina dele é tudo de gratuita. Gastronomia? Não, ele vai fazer uma oficina de teatro experimental, com questão ligada à questão racial. Sim. Eu não sei o nome, eu posso pegar aqui. Opa, olha a colinha aí. Olha a cola aqui. Ele vai também fazer um espetáculo chamado Culinária Musical, que aí envolve música, poesia, oficina, aula magna, George Washington. Mas se você não achar, a programação tá no Instagram do FestCid, né? Que é @FestCid. Festcid.jf. Festcid.jf, isso. Olha só, é um negócio tão grande a programação. Eu vou ficar devendo a vocês, tá? Não, mas acho que acessem, todo mundo consegue achar, né, acessem lá. E ele vai estar em vários momentos da programação, né? Exato. Se a pessoa olhar e achar que naquele dia, naquela hora não pode procurar lá. Porque um talento desse, né? Primeira vez que vem aqui, a gente tem que sugar o máximo, né? No bom sentido, né? E ele também está de acordo, falou, olha, me bota onde você quiser, tô indo aí para trabalhar e tudo mais, e enfim, né? Ótimo. E vai ter ele vai participar também, né? Como ele é ator, né? Inclusive fez que ele cresceu, na verdade, daquela turma, né? Do Lázaro Ramos, do Vladimir Bricha e do... como é que é o nome? Wagner Moura, né? Então... tem história, né? Tem lugar de fala, né? Fez o filme Ó Paió, né? Então acho que parece que a oficina dele vai ser relacionada a isso. Então ele vai participar também do debate da Mostra Afro-Latino-Caribenha, né? No sábado. E às 20 horas vai fazer a cereja do bolo, né? Eu vou dar um spoiler para você aqui. Ele vai fazer uma receita show, vai criar, né? Vai ter toda uma cozinha especial lá montada, né, com fogão, com as coisas todas. E aí ele vai ter uma banda daqui, local, que vai acompanhar, e ali ele vai contar uma história do Brasil a partir da atualidade, chegando até a ancestralidade afro-latina e tal, e vai convidando as pessoas, vai interagir com vários artistas que foram convidados para fazer essa interação. E no final, esse manjar dos baianos, né, será servido para as pessoas como uma forma de degustação, né? Então é chamado culinária todos os sentidos culinária mesmo, musical, né? É o nome do espetáculo. Ele faz isso lá em Salvador, na Casa do Benim, mais ou menos com duração de 6 horas. Falei, nossa, Jorge, não tem condições. Falei, não, vai começar meio-dia, terminar. Então a gente vai fazer uma versão pocket, mas vai valer a pena também. Muito bom. Gente, deixamos alguma coisa de fora, Tâmara? Acho que falamos quase tudo, né? Hugo, é só a gente falar que é toda a programação aberta e gratuita. Deixo de fora o convite que eu vou fazer agora, né? Primeiro eu vou fazer o agradecimento a vocês duas, agradecer a Casa Legislativa, agradecer a todos os meus parceiros e parceiras, porque FestCid, sem vocês, realmente seria impossível. Então, aqui, de coração, estamos juntos, galera. Esperamos 2025, né? Fazer um festival melhor ainda, né? E queria convidar o público, né? Convidar você que tem interesse em fazer a imersão na cultura, em abrir a mente, em conhecer novas culturas, em conhecer novos produtos artísticos, né? Em ter esse mergulho na diversidade. Vá lá, que não vai se arrepender, né? Então, o festival começa na quinta-feira, dia 19, né? Já começa com as mostrinhas de cinema.
de manhã, a partir de 9 horas, né? E vai ter acarajé também, tá, gente? Vai ter uma tenda, vai ter outras surpresas que eu não vou contar. Essas eu não vou contar, mas... Vai ter que comparecer. Leva a máquina fotográfica que vocês ou o celular que não vão se arrepender. Então é isso, vai do dia 19, das 9 da manhã, com cinema e educação, encontro da Rede Quino, e à noite, a partir das 16, já o bicho pega com um filme na tela do Pascoal, no telão do Pascoal, né? E vai até o domingo, encerrando, né, com um show do Renato Alice e o Renato da Lapa, e uma presença da musicalidade Puri, da musicalidade indígena, né? Vai ter uma galera que vai fazer o Dauá Puri, vem do Rio de Janeiro, especialmente para isso, vai tocar instrumentos étnicos, ali vai ser uma grande festa. Eu conto com todas, todos e todos. Que maravilha, Hugo. A gente só pode dar os parabéns pela coragem. Isso. Né? Eu que acompanhei desde o primeiro festival, a sua coragem, né, de trazer esse desbravar um caminho, desbravar um caminho. Nós somos nós, né? Vida longa ao Festicídio, tá, Hugo? Parabéns, Tâmara. Obrigada, Marisa. Obrigada pelo convite, a todos pela audiência. Foi ótimo. Gente, esse foi o JF Entrevista. Obrigada por sua audiência. A gente volta na próxima semana. Até lá.